Aô, seus capitalistas malvadões, tudo tranquilo com vocês? Gabriel Pelissaro na área, vamos para mais um vídeo aqui, vamos falar de déficits na economia americana, vamos falar de Bitcoin, vamos falar de Brasil, então esse vídeo tá muito legal. Vamos aqui então, aprofundando os nossos últimos vídeos que eu venho falando da impagável dívida e do como isso vai ser a pólvora ou talvez a faísca para o próximo colapso, e aí você tem que absorver esses conteúdos para se antecipar e para montar uma forma de você se proteger. Tem pessoas que se protegem comprando alimentos e tudo mais, tem pessoas por causa da inflação e pode haver escassez de alimentos, se for num extremo que eu acho que não vai chegar, mas a antifragilidade, ela realmente, você vai trabalhar a impossibilidade também. Então tem pessoas fazendo isso para um caos maior, digamos assim. Eu já me protejo da inflação, mais na parte da economia. Então, com a carteira antifrágil, inclusive se você quer conhecer a minha carteira, se você quer ver como eu invisto, ter acesso ao mini curso de opções, que é o que vai fazer a cauda para você ganhar dinheiro na queda. Se você quer conhecer esses conteúdos, acessa o link aqui da descrição e entra lá no clube, entra lá no WhatsApp e vamos trocar uma ideia, vamos fazer acontecer. Então vamos começar aqui o nosso vídeo falando de Estados Unidos, economia americana, que começa o ano fiscal de 2021 com o maior déficit orçamentário já registrado em outubro. Então, um mês depois que o Tesouro anunciou que os Estados Unidos encerraram o ano fiscal de 2020 com um déficit orçamentário impressionante de recorde de 3,1 trilhões. Não é milhão, não é bilhão, é trilhão. Você tem ideia de quanto número tem isso, cara? Se você tentar digitar isso no seu celular, lá na calculadora, pra você ter uma ideia, não cabe o tanto de dígitos. Então, déficit na economia americana de 3,1 trilhões. Então, esse gasto mais do que triplicou, esse déficit, né? Mais do que triplicou. Então, no último ano, na verdade, foi de 954 bilhões de dólares. Não estamos falando de reais, estamos falando de dólares. Que então bota aí 5,40 vezes mais, né? Então, foram aí 954 bilhões de dólares ano passado, e agora esse gasto praticamente triplicou. Como resultado das despesas, então, totais, foram 6 trilhões 552 bilhões de dólares, quase o dobro das receitas, que foram de 3 trilhões 420 bilhões de dólares. E aí, no mês de outubro, o déficit orçamentário foi de 284 bilhões de dólares. 10 bilhões a mais do que o esperado. E mais do que o dobro do déficit de outubro do ano passado, que foi de 134 bilhões. Então, este também foi o maior déficit de outubro da história. E aí tem aí na tela, né, o gráfico das despesas do governo. E aí tem uma outra treta. Então não foi só a despesa que aumentou. Então também nós vamos falar agora da questão da arrecadação das receitas. Por quê? Porque o Estado não produz nada. Quem vai pagar isso? No caso não é você, porque você é brasileiro, né? Mas é o cidadão americano. E isso se repete aqui no Brasil. Então eu trago da economia americana, porque é a maior economia do mundo e tal. A gente tem muito que aprender com eles, e você pode encaixar aqui no Brasil. A gente já vai falar de Brasil. Mas vamos lá. Enquanto as receitas diminuíram de 373 bilhões recebidos em setembro para 237 bilhões. Então aqui a gente vai ver a questão de que por que alguém ainda paga impostos em uma época de dinheiro de helicóptero, né? Então vem aquele questionamento. Para que você precisa pagar imposto? Para que você precisa gerar? Vamos trazer aqui para o Brasil a DARF. Para que você precisa se estressar em emitir imposto, você fazer suas contas e tal, e correr o risco de cair na malha fina? Por que simplesmente o Estado não pega, para de te cobrar imposto e imprime o dinheiro de uma vez? Porque eu não sei se você sabe, mas a inflação é um imposto disfarçado. É um imposto que a galera fala, acho que é branco, né? Um imposto que a galera não percebe. Porque quando o Estado soberano, dono da moeda fiduciária, ele que manda. Então quando o Estado ele começa a imprimir mais dinheiro, ele começa a fazer o helicopter money, né, que é
aquela questão que vem o helicóptero e joga dinheiro para todo mundo, festa e rolo e confusão. Então, quando isso começa a acontecer, acaba que o poder de compra das pessoas diminui. Então a inflação foi de 20%. É como se fosse um imposto. Você perdeu 20% de compra quando você ficou no real. Por isso que é importante você diversificar também a sua reserva, o seu patrimônio, em outras moedas mais fortes do que o real, por exemplo, ou no caso aqui a gente falando do dólar, né? Colocar em ativos que eles acabam preservando o seu poder de compra. Então essa que é a grande jogada. E aí fica o questionamento. Por que então ao invés de você cobrar o imposto, você simplesmente não imprime moeda e para de cobrar imposto das pessoas, né? Então é um questionamento aqui. Vamos para um outro gráfico aqui bem interessante também, um indicador que mostra a repartição então de outubro e do ano de 2020 entre as várias despesas e receitas. Então esse indicador aqui ele nos revela que a maior parte do total de 238 bilhões em receitas vieram de impostos de renda. Então, no caso, que vieram do imposto de renda individual, do cidadão mesmo, do pequeno trabalhador, digamos assim, foi de 109 bilhões. Então, aí que entra a questão, né? Quem sustenta a máquina toda, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, é o pequeno. É você, cidadão. E de pagamentos de previdência social e aposentadoria foram 96 bilhões, enquanto as maiores categorias de gastos foram o Medicare e a segurança social, aí depois vem a defesa nacional, segurança de renda, saúde, e aí os juros líquidos da dívida pública eram apenas de 32 bilhões, mas esse número só pode crescer, aí se vem aí um aumento da taxa de juros, né? Então aí tem todos os gastos da economia americana. Vamos ver aqui da questão do Brasil, também dá para fazer alguma coisa do Brasil. Vou ver quando para fazer uma apuração assim. Eu peguei essa matéria aqui do Zero Hedge, que estava bem escrita, bem interessante para a gente comparar aqui, para a gente analisar. Então, que não existe almoço grátis, não existe coisa grátis, quem paga é o cidadão. Isso as pessoas têm que absorver, porque aqui a gente vê, eu estava assistindo agora os debates de São Paulo, e você vê as pessoas falando, vou zerar a tarifa do ônibus, vou fazer creche, e vou fazer hospital, e eu vou... Tá, mas com que dinheiro, né? Com que dinheiro que você vai fazer? Como que você vai fazer isso? Você vai me roubar mais pra fazer isso? Então essa que é a grande sacada. Eu vi a Joyce Hasselman falando que queria construir teatro, né, cinema em São Paulo. Você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente deixar de cobrar imposto das pessoas e fazer com que a iniciativa privada construa o cinema, construa o teatro e que as pessoas decidam se elas querem ir no teatro ou se elas querem pagar pra ir no cinema. Às vezes as pessoas não querem ir na porcaria do teatro. Ela quer, sei lá, ir num baile funk ou ela quer ir, sei lá, num festival de música eletrônica. Eu, por exemplo, prefiro ir mais num festival de música eletrônica do que num teatro pago pelo meu dinheiro. Então, essas questões aqui que a gente tem que começar a refletir, que a cultura não é de graça, né? Porque é do Estado. Você tá pagando por meio dos impostos. E quem sustenta tudo isso, como a gente vê aqui, é você, tá? Então aqui, voltando na questão do maior déficit de outubro da história, então tem esse indicador aqui também. Então, a confirmação nefasta que a dívida americana já passa, né, dos 27 trilhões de dólares, e elas irão subir para 30 trilhões de dólares nos próximos 12 meses. E aí fica o questionamento, será que vai ter como pagar isso? Será que algum dia eles vão conseguir pagar isso? Até quando as pessoas vão achar que o dólar merece ser a moeda global? Até quando as pessoas, os investidores, eles vão ter confiança que o dólar é uma boa reserva, é um bom lugar para colocar o seu dinheiro? Porque, poxa, se os caras imprimem dinheiro, se os caras destroem a moeda, por que eu vou deixar o dinheiro na moeda deles? Por que eu não vou colocar em outra moeda? Então, por que a reserva mundial é o dólar? Então, em algum momento alguém vai acordar e vai... Pô, cara, isso aqui não faz sentido. Esses caras vão quebrar. E aí que a gente pode ver o circo pegando fogo. Vamos falar de Bitcoin aqui, também uma matéria do Zero Hedge bem interessante, porque nós já falamos aqui no canal sobre a questão do PayPal. Então nós já falamos aqui, quando saiu o anúncio de que o PayPal ia começar a negociar criptomoedas, eu trouxe aqui no canal,
E aí, olha só o efeito PayPal, né? E aí, olha o gráfico aqui do Bitcoin e da Ethereum. Então, o momento, né, que o serviço de criptomoedas ele foi anunciado, né? E aí, a alta. Então, será que tem relação? Será que agora as pessoas estão começando a acordar para esses ativos? A gente vê lá o CEO do Twitter, um monte de pessoas influentes no mercado começando a aceitar a ideia do Bitcoin, começando a entender os fundamentos do Bitcoin. Então, a gente viu que até agora o problema é a expansão monetária, que a confiança... Hoje a moeda não tem mais lastro, né? Então a galera, mas Bitcoin não tem lastro. Como que Bitcoin não tem lastro? O Bitcoin ele tem o lastro das ASICs, então que são os computadores que processam a rede. Isso poderia ser um lastro, e ele também, digitalmente no algoritmo dele, tem um limite de moedas, então você não consegue imprimir à vontade. São 21 milhões de moedas e acabou. Você não consegue imprimir mais, você não consegue... Chegou naquele ponto, você não consegue ter expansão monetária. Acabou, chegou nos 21 milhões, não minera mais, não imprime mais. Então, a grande sacada é que o Bitcoin, ele é como se fosse o ouro digital. Então, quando a gente pensa, né, em algum ativo para comparar, é como se fosse o ouro digital. Porque ele tem uma escassez real. E mais até do que o ouro agora pode cair um asteroide e se desvalorizar, porque vai chover de ouro no mercado. Bitcoin não, é 21 milhões, o algoritmo não permite mais imprimir. Só que isso tá longe. Acho que vai lá 2100 e cacetada, então vai ter muito tempo ainda até chegar nessas 21 milhões de unidades. Lembrando que quando acontece o halving, a recompensa dos mineradores por bloco ela é reduzida pela metade. Então por isso que vai demorar um tantão ainda para essa mineração acabar, essa recompensa ali acabar. Depois, quando acabar essa recompensa, a rede sobrevive da taxinha cobrada para fazer transações. Eu não acredito que o Bitcoin vai ser usado, embora hoje você já consiga comprar pão na padaria com Bitcoin, mas eu não acredito que ele vai ser usado para você comprar pão na padaria. Eu acredito que ele vai ser o ouro digital, vai ser a reserva de valor, uma das reservas de valor que você vai ter opção. E se você quiser se expor nesse mercado de Bitcoin, de Ethereum, de criptomoedas, link aqui na descrição para CoinNext, ganha R$10 só de fazer o cadastro gratuito. Se faz o seu cadastro, envia os documentos para verificação e só de você fazer o cadastro sem custo nenhum, você ganha R$10 para testar a plataforma com o meu link aqui na descrição. CoinNext, uma plataforma bem bacana para você comprar criptoativos, tá? E aí, claro, eu vou gravar um vídeo, acho que semana que vem, falando sobre carteiras de Bitcoin, sobre onde você guarda esses criptoativos com mais segurança, né, do que na corretora. Muito bem, então, só vou dar aquele aviso, isso aqui não é recomendação de investimento, você tem que entender os riscos, tá? O Bitcoin é renda variável, não caia nesse papinho de 1% ao dia, que tem muita pirâmide usando o nome do Bitcoin, assim como tem muita pirâmide usando lá o VoIP do Telex Free, os rastreador GPS, tem pirâmide de perfume, tem pirâmide de tudo. Então fica ligado que Bitcoin é renda variável e pode variar. Inclusive, eu acredito que ele pode ter uma correção muito em breve, tá? Uma correção que eu digo não é uma puta queda, é uma correção. E quando ocorrem essas correções, é oportunidade de entrada, tá? Então, ele tá em 16 mil dólares, ele pode dar uma recuada que ele subiu bastante para pegar impulso, para dar mais uma pernada. Bitcoin para longo prazo, eu acredito que ele bate aí 100 mil dólares tranquilamente. E quanto mais expansão monetária tiver, menos o dólar vai valer, menos o real vai valer e mais os ativos escassos vão valer, tá? Vamos continuando aqui, vamos vir para o Brasil um pouquinho para a gente finalizar esse vídeo. Então, bancos estão vazando do Brasil. Bancos holandeses decidem ir embora do Brasil. Instituições estão indo embora do país por baixa rentabilidade e possível resistência de acionistas em permitir negócios com o Brasil, principalmente com relação ao agronegócio. Então tá aí uma das consequências dessa agenda verde, principalmente que ganha força na Europa. Então você tem que estar ligado na hora de fazer os seus investimentos em investir na tendência. Ah, Gabriel, vamos lutar contra a agenda. Não tem como lutar contra a agenda. É uma tendência mundial e, no fim das contas, eu acho que é positiva. Eu acho que um crescimento sustentável aliado com o meio ambiente pode ser interessante, mas tem consequências econômicas, claro. E aqui a gente vê, então, principalmente o agronegócio brasileiro sofrendo aí com essa questão dos acionistas europeus não gostando muito das práticas aqui do agronegócio brasileiro. Então o banco ING e o banco ABN
AMRO, estão vendendo o que podem de suas posições e devem entregar as licenças de operação ao Banco Central. Então, os dois bancos, provavelmente você nunca ouviu falar, mas eles eram voltados para o segmento empresarial. Então, não eram bancos de varejo, né? Então, é uma notícia que você tem que ligar o radar, e isso você pode usar como argumento quando alguém falar que o Brasil é o paraíso dos banqueiros, né? O paraíso dos rentistas, porque isso não é verdade. Se fosse verdade, ia estar chovendo de banco estrangeiro vindo para cá. Mas acontece que nós vemos mais bancos saindo do que entrando. Há pouco tempo atrás o HSBC vazou também. Então tem essas questões. E aí eu já tinha feito um vídeo há um tempo atrás falando sobre a questão do por que o juro no Brasil é tão alto, mas aqui eu quero fazer um resuminho também para pegar o embalo, porque muitas pessoas acham que o Brasil é o paraíso dos banqueiros e, na verdade, como a gente vai ver nesse indicador aqui, olha o tamanho da inadimplência do Brasil. Então, nesse indicador aqui você tem as populações dos países aqui da América Latina. Então, nós praticamente só perdemos dos países da América Latina para o número de habitantes do México. No resto, o número de inadimplentes no Brasil é maior do que praticamente em todos os países da América Latina. Então, olha só, praticamente se a gente pegar a população inteira da Colômbia, daria para colocar aí no Paraguai e o Uruguai nessa conta, e o Brasil teria um número de inadimplentes maior do que nesses países. Então, isso mostra um fato muito importante, que é a questão da inadimplência. Então, dentro do juro, tem lá um segurinho do banco, por questão da inadimplência. A inadimplência no Brasil é uma das maiores do mundo, tá? É uma das maiores do mundo. Então, o banco, ele, claro, ele quer ter lucro, né? Você tá pegando dinheiro de outras pessoas, então o banco ele quer se proteger, ele coloca um seguro, ele tem taxas para compensar os inadimplentes. Então, por conta desse jeitinho brasileiro, por conta da falta de educação financeira, por conta dessa questão devo, não nego, pago quando eu puder, por conta dessa questão, acaba que os bancos eles aumentam o juro por conta dessa inadimplência, e tem muitas pessoas que não conseguem pegar crédito por conta dessa inadimplência. Então, a educação financeira ela é primordial para que isso não aconteça. Então, o incentivo da poupança, né, para que as pessoas tenham uma reserva de emergência, isso é primordial, pessoal. Então, a educação financeira, você entendendo que você que muda a sua realidade e, como consequência, respinga no país, é isso que vai fazer o Brasil ir para frente e a gente ser um país melhor. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa na sua vida. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Domingão, eu tô aí com uma live com o Roberto Pantoja, às 21 horas. Então, você é meu convidado também para assistir aqui no canal uma live com o Pantoja. A gente vai trocar uma ideia, você pode mandar pergunta. Eu quero criar um clima bem descontraído pra gente falar desses assuntos que às vezes são um pouquinho pesados. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso, seus capitalistas malvadões. Até a próxima. Deixa um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau!